dando início a mais um encontro de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, presidência de honra Jorge Andréa, para mais um encontro de estudos aprofundados do Espiritismo, esse o objetivo do seu criador encarnado, Deolindo Amorim, mas certamente um projeto do plano espiritual. Lembrando neste instante, Jesus, a tua paz, a tua luz, o teu enternecimento, a tua misericórdia e o teu amor. Aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, nós te agradecemos por tudo, Jesus, que temos recebido ao longo de nossos passos, nesta encarnação e em outras tantas. Mas, sobretudo, Jesus, por sobre o ICEB, desce agora as tuas bênçãos, envolve o nosso querido irmão, amigo, companheiro Charles Kemp, que vem hoje, mais uma vez, para a alegria de todos nós no ICEB, trazer o fruto de suas pesquisas, sempre relevantes, realizadas com o crivo e o cuidado de um pesquisador minucioso, para estudarmos com Charles Kemp sobre o assunto que temos agora, Jesus, e que colocamos nas tuas mãos para recebermos a tua luz, a tua paz e a tua misericórdia. Lembrando que essas duas vibrações de amor possam descer por sobre todos os recantos do planeta que tão amorosamente diriges, nos graves momentos, mestre, na verdadeira encruzilhada cósmica em que se acha o nosso planeta querido, nosso berço planetário. Fica conosco, abençoa-nos a todos em ambos os planos de existência que participamos a partir deste instante, deste estudo com Charles Kemp. Paz e luz a todos nós, sob o olhar de nosso Pai. Bem, nós temos então mais uma vez nossa alegria, Charles Kemp, muito bem-vindo como sempre. Charles Kemp é engenheiro formado pela École Nationale Supérieure de Mines de Paris, está aposentado, contatou primeiramente o espiritismo em 1986, é trabalhador no movimento espírita francês desde 1991 e internacional desde 1994. Dirige o Centre d'études Spirit Léon Denis, em Mulhouse, na França, desde sua fundação em 1997. Foi membro do Comitê de Organização do 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, em 2004. Foi membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional de 2004 a 2016, secretário-geral do Conselho Espírita Internacional de 2012 a 2016 e responsável pela coordenadoria da Europa do Conselho Espírita Internacional de 2007 a 2018. Membro do Movimento Espírita Francófono desde 2014, membro do Comitê de Redação da Revue Spirita, membro do Grupo de Trabalho da Enciclopédia Espírita, ex-presidente da Federação Espírita Francesa de 2018 a 2022, pesquisador sobre a história do Espiritismo e sobre Allan Kardec, membro do Conselho Administrativo do Mouvement Spirit Francophone, do Comitê de Redação da Revue Spirita. Charles Kemp vem hoje nos falar sobre Allan Kardec, confirmado por William Crookes. Charles Kemp, muito obrigada outra vez. O ICEB aqui agradecido mais uma vez por sua presença e por sua colaboração sempre preciosa para todos nós. Muito obrigado, Nádia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradeço imensamente essa nova oportunidade de estar com vocês, né? Para falar de assuntos ligados ao codificador, né? Que são os assuntos que realmente são os meus preferidos, vamos dizer assim.
Aham. Então, hoje vamos ver então esse tema, né? Allan Kardec confirmado por William Crookes. Allan Kardec, né, super conhecido, principalmente no movimento espírita, né, pela codificação, né, que são esse conjunto desses 5 livros que vocês podem ver aqui, são as versões francesas, já existem em todo canto e lugar, né, já são de domínio público na França, de para download gratuito em muitos lugares. E também existem na Kardecpédia, né, em português, esses livros, então, onde Kardec sintetizou, né, essa missão, esse trabalho que ele realizou, que é a codificação, né? Ele começou em 1855, observando os fenômenos, né, com o senso de observação que ele tinha, né, do Pestalozzi e da carreira dele. Ele viu a mesa se mexer, ele viu logo que não tinha nenhum artifício, nada, que a mesa dava respostas muito sensatas, né? Além dos conhecimentos das pessoas presentes, né? Avaliou também as pessoas presentes, viu que elas não tinham nenhum interesse, nenhuma motivação em enganar quem quer que seja, né? Então ele se convenceu e foi adiante, né? Puxou, né, já no Livro dos Espíritos, de 1857, todas as consequências dessas descobertas, né? Da existência do mundo dos espíritos e da comunicabilidade dos espíritos com os humanos, né? Inclusive, não foi uma descoberta, foi uma redescoberta, né? Porque esses fenômenos, sendo naturais, eles existem desde que o homem existe. Então, Kardec desempenhou essa missão, né? E em 31 de março de 1869, a espiritualidade chamou ele de volta para lá, né? Pronto, missão cumprida, pode voltar. Para muitos, né, naquela época, mas por que já na espiritualidade é quem sabe nessas horas, né? Ele cumpriu a missão dele. E quem foi pedido e aceitou fazer o discurso no túmulo dele foi o outro cientista, Camille Flammarion, né? Que tem uma carteirinha, né, da Société Parisienne des Études Spirites, assinada por Allan Kardec, que data, né, daquele ano 1860 ou 1861, se não me engano, né? Ele era jovem ainda, não tinha nem 20 anos, né? Quando Flammarion se tornou membro, conheceu Kardec, se tornou membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a qual participou das sessões, né, como médium, né, recebendo aquelas mensagens, né, sobre cosmogonia, né, assinadas pelo espírito de Galileu, né? Uh, e Flammarion também participou de outros grupos, né? O grupo de Mademoiselle Huet, que era um grupo um pouco mais assim social, né, de salão, onde se fazia fenômenos de efeito físico e tudo. E Camille Flammarion também teve a grande latitude, né, de observar aqueles fenômenos e se convenceu também da realidade deles, né? E então, depois o Flammarion, né, teve essa carreira como astrônomo, né, foi super conhecido, inclusive esse ano, né, foi o centenário da desencarnação dele, né, 1920 2025. E assinalando, daqui a pouco vai ser a centenário da desencarnação de Gabriel Delanne, né, em 1926, 2026, e dentro de mais um ano vai ser a de Leon Denis, né? 2026. Fechando a parêntese. Então, nesse discurso de Camille Flammarion, no túmulo do Père Lachaise, né, é super interessante, né, porque ele explica bem, né, a percepção dele do espiritismo, né, como que ele via a continuação, né, e também a grande admiração que ele teve por Kardec, né? Ele diz aqui, né, o estudo foi lento e difícil, tem que entrar agora no período científico, né? Kardec não esperou que a ciência validasse os conceitos, né? Ainda bem, né? Porque senão, se este fosse vivo ainda hoje, ainda esperaria essa validação, né? Que ciência oficial sempre encontra desculpas, né, para não validar e não aceitar a existência da alma
e a comunicabilidade da alma com os humanos. E, graças a Deus, né, Kardec não esperou, ele foi adiante. Mas Flammarion diz, não, temos que entrar no período científico. Ele não está errado dizendo isso, né? Os fenômenos físicos sobre os quais a princípio não se insistia, né? Levitação, movimento de mesa e tudo, e assim por diante, né? Materializações que vieram logo depois, como a gente vai ver, né? Aonde tornar-se objeto da crítica experimental, a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. E foi exatamente o que fez William Crookes logo depois, né? Então, e interessante que Camille Flammarion ele fala aqui dos fenômenos e efeitos físicos. Ele não fala ainda dos fenômenos de efeito inteligente, né? Porque fenômeno de efeito inteligente é um pouco mais difícil de dissecar e de medir, né? Com instrumentos humanos. E ele continua dizendo, né, e isso nunca é demais lembrar, que porque, meus senhores, o Espiritismo não é uma religião, né, no sentido comum da palavra, né, que 99% das pessoas entendem, né, mas é uma ciência da qual apenas conhecemos o ABC. Passou o tempo dos dogmas religiosos e científicos, mas não passou ainda, porque ainda hoje a religião tem dogma e a ciência também tem dogma, né? O materialismo é um dogma da ciência. Vamos continuar. O sobrenatural não existe, né? Flammarion tinha visto isso também já, né? O sobrenatural de hoje é o natural de amanhã, né? As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência, né? Não há milagres, né? Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Quem poderá prever a que consequências conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo dessa nova psicologia? Então, Flammarion estava claramente aqui aberto, né, para essas pesquisas, reconheceu, né, se convenceu da realidade dos fenômenos, né, as forças naturais desconhecidas, né, a primeira edição data de 1865, ou seja, 4 anos antes desse discurso, né, e teve várias revisões, né, até a desencarnação de Flammarion. Continuando, a comissão me ofereceu a sucessão de Allan Kardec como presidente da Sociedade Espírita, né, parisiense, né? Recusei, e é verdade, né? Sabendo que 9/10 dos seus discípulos continuariam a vê-lo durante muito tempo como uma religião e não como uma ciência, e que a identidade dos espíritos está longe de ser provada. Isso foi a grande dúvida de Flammarion até o final da vida dele, né? Será que foi o espírito de Galileu que me ditou aquelas mensagens, ou será que elas vieram de mim, né? Eu já tinha capacidade de escrever aquilo com os meus conhecimentos, né? Aí eu imagino ele conversando com Kardec, né? Kardec dizendo: é justamente porque você teve os conhecimentos que Galileu se comunicou por você, né? Mas Flammarion, infelizmente, nisso, né, na própria mediunidade dele, de efeitos inteligentes, continuou na dúvida até a desencarnação dele, né? Depois da desencarnação, aparentemente mudou de opinião, né? Mas da realidade desses fenômenos ele foi convencido, né? Ele também da existência dos espíritos e também da comunicabilidade. Em 1910, né, ou seja, 40 anos depois, né, Flammarion escreve: os discípulos de Allan Kardec pouco modificaram a sua fé. A maioria ainda recusa a análise científica, que, no entanto, é a única que pode nos instruir com precisão. Então, é um apelo que ele lança aqui, né? É fazer caridade, é necessário, né? Assistência social, muitas coisas. Agora, fechar completamente a porta para as investigações científicas é um erro, é um erro. Mesmo que os cientistas tenham preconceito e tudo mais, né? O espírita tem que ter esse seguir o exemplo que Kardec deu, né? E foi o que Flammarion quis
e por isso que ele recusou, né, tomar a sucessão de Kardec. Agora, depois de Flammarion, né, inclusive Flammarion ele falou uma coisa interessante. Ele diz, ainda bem que Kardec não esperou a validação científica, né? Quantas lágrimas o Espiritismo não secou, né? Se não fosse puxar as consequências éticas e morais e filosóficas até o fim, o Espiritismo não seria hoje o que ele é, né? Kardec sabia que ele não queria esperar, que ele não devia esperar essa validação, né? E hoje sabemos que essa validação ainda pode demorar um certo tempo, né? E como o próprio Kardec escreveu várias vezes, entre outros, na Revista Espírita de 1859, quem vai julgar tudo isso vai ser o povo, né? A opinião pública, né? Porque a ciência resiste, né? Por preconceitos, né? Muitas vezes eles negam sem provar nada, né? Agora, isso gera um problema muito sério hoje em dia, né? Você vê, por exemplo, né, quando houve a pandemia, o negócio das vacinas, né? Muita gente recusa a vacina, né? Rejeita a autoridade científica. É porque tem os lobbies, a indústria farmacêutica, tudo mais, né? Falta de desinteresse, falta de neutralidade, né? Esses preconceitos, né? Esses defeitos, né? Que tem na ciência de hoje, está fazendo que a opinião pública rejeite a autoridade científica, né? E por exemplo, quando a ciência um científico olha nos olhos uma pessoa que teve uma experiência de EQM, né, de quase morte, e vai dizer, não, você sonhou, foi seu cérebro que fez isso ou aquilo, aquele que teve a experiência faz um grande sorriso, dizendo, cientista, você não sabe do que fala, eu vivi, eu vi, né? Como é que você quer me dizer que o que eu vi foi uma ilusão, né? E assim, né, aos poucos, a opinião pública é que vai puxar, né, pressionar a ciência, né, que deve reconhecer esses fenômenos, né, que são hoje admitidos por mais da metade da população pelo mundo. No ano da desencarnação de Kardec, né, a Sociedade da Dialética de Londres, né, um dos grupos científicos mais autorizados, né, nomeou uma comissão, né, para aniquilar para sempre esses fenômenos, né, que são apenas uma obra da imaginação, né? Teve John Lubbock, Henry Lewes, Huxley, Wallace Crookes, né? Aquela elite dos cientistas ingleses que começaram a investigar, né? E pensavam que ia dizer, não, realmente a gente descobriu, tudo isso não vale nada. Infelizmente, né? Após 18 meses, ou felizmente para nós, né? Após 18 meses de experiência e estudos, a comissão reconheceu no seu relatório a realidade dos fatos e concluiu em favor do espiritismo, né? Esse relatório não indicou apenas movimentos de mesa e acertos, né? Referiu ainda aparições de mãos e formas que não pertencem a nenhum ser humano, parecendo vivas na sua ação e mobilidade. Essas mãos, inclusive, eram o fenômeno de materialização de mãos que o Daniel Douglas Home conseguia fazer, né? Que ele já tinha conseguido na frente, em 1855, né? Na frente do imperador Napoleão III, numa sessão onde participou também, junto do imperador Hippolyte Léon de Arribas, naquela época, né? Então, ele repetiu essas materializações diante dessa comissão, e essa comissão viu, não há truques, não há nada, a gente viu tudo, revistou, tomou todas as precauções, e realmente esses fenômenos são autênticos, né? Não eram resultado de uma impostura ou uma ilusão, né? Então, concluíram que existe uma força emanada dos operadores que pode atuar sem contato, ou possibilidade de contato sem contato ou sem possibilidade de contato, né, sobre os objetos materiais. E segundo, que essa força é frequentemente dirigida por uma inteligência. Então, a primeira realização daquilo que Flammarion desejou naquele discurso já foi realizado, né? Começou em 1869, e depois de 18 meses, ou seja, 70 ou 71, já saiu esse relatório, né?
mostrando, né, que os fenômenos são autênticos. Dos 33 foi o Russell Wallace, né? Ele continuou suas investigações, né? O Russell Wallace foi um co-descobridor da teoria da evolução com Darwin, né? Só que Darwin era materialista, Russell Wallace era espiritualista, né? Ele continuou, viu resultados e escreveu o livro Milagres do e Espiritualismo Moderno, né? Que teve um grande impacto, né? Na Inglaterra e na Europa continental, né? E ele se exprime desta maneira: quando eu iniciei esta investigação, era fundamentalmente materialista. Não havia espaço na minha mente para a representação de uma existência espiritual. Os fatos, porém, são coisas teimosas. Venceram-me e obrigaram-me a aceitá-los por muito tempo antes que eu pudesse aceitar a sua explicação espiritual. E isto ocorreu gradualmente sob a influência constante de fatos sucessivos que não podiam ser descartados ou explicados de qualquer outra forma. Ou seja, todo cientista, né, como esses que a gente viu, e Russell Wallace e Crookes, como a gente vai ver daqui a pouco, ou Hippolyte Léon Denis Arrivai, quando for de boa fé, o Flammarion também, né, observando os fenômenos, acaba reconhecendo a autenticidade deles. Quase totalidade dos cientistas que rejeitam os fenômenos nunca os observaram, ou os observaram muito poucos. Vira uma fraude e concluíram tudo é uma fraude, por exemplo, né? Ou seja, eles falam totalmente sem conhecimento de causa. Quem estuda de maneira séria, sem preconceito, né, e com boa fé, acaba reconhecendo a autenticidade dos fenômenos. Isso, né, o fato de não tomar cuidado nas pesquisas espíritas é uma coisa perigosa, e na França doeu bastante, né? Houve o chamado processo dos espíritas, né, onde Lemarie cumpriu 1 ano de prisão, né, porque ele foi enganado, né, por esse fotógrafo, né, Buguet, que fraudou, né, fez fotos, como pode ver aqui, do Lemarie com o vulto atrás, né, ou Amélie com Kardec aparecendo, e na realidade essas fotos eram falsas, né, era uma dupla exposição na mesma película, né, mas como na época não se sabia ainda bem os processos fotográficos, né, o Lemarie caiu no conto e pagou com 1 ano de prisão. Já o Flammarion investigou também, mas imediatamente ele levantou dúvida. Aí você vê a diferença, né, entre o Lemarie, que estava querendo vender a revista, né, ele era gerente, remunerado e tudo mais, né, falta de desinteresse, e o Flammarion, né, que sempre tinha essas dúvidas saudosas, não era uma dúvida sistemática, né, mas era uma dúvida legítima, né, que ele emitia, e ele logo diz, esse negócio de fotografia aí, né, ele foi lá, Buguet tirou uma fotografia dele, como podem ver, mas logo ele diz, isso, tenho muitas dúvidas que isso não é fraudado, né? Então, esse cuidado científico sempre é necessário, né, indispensável. Como, inclusive, Kardec próprio falou. Vamos agora falar de William Crookes, né, que é o assunto de hoje, né? Nasceu em 1832, ou seja, 28 anos mais jovem do que Kardec. Faleceu em 1919, né? Você vê o pai, ele é filho de alfaiate, né? Não era filho de cientistas. E aos 15 anos, né? Quer dizer, ainda bem jovem, precoce, né? Ingressou no Royal College of Chemistry, escola, né, de química inglesa em Londres. Ele descobriu o tálio, né, que é um dos elementos da tabela de Mendeleev, né, periódica dos elementos, em 1861. E o tálio tem essa propriedade de ser um elemento radioativo, né? Ele inventou o radiômetro, né? E também os tubos de Crookes, né? Um tubo de vidro, ele fazia o vácuo e possibilitando então os elétrons, né? Que não eram conhecidos ainda na época, né? Se mover dentro desses tubos, né? São os raios catódicos, né? Dos elétrons. Então, você vê 1861, que foi então bem jovem, né? Ele tinha 32 para 61, ele tinha 29 anos, né? Quando descobriu o tálio.
Era um cientista brilhante e precoce, né? Então, 61 para 69, né, são 8 anos mais tarde, né? E as experiências de Crookes, né, são realmente demonstrativas, né? Ele trabalhou no seu próprio laboratório, com o médium Daniel Douglas Home, como a gente já viu, né? Utilizou uma balança de grande precisão. Ele começou a empregar os instrumentos de medição nas experiências, né? A mão do Home conseguiu agir na balança através de uma cúpula de vidro sobre vácuo, sem contato, né? Quer dizer, ele evidenciou isso, né? Desvio de um dos pratos, um aumento de peso de 8 libras, né? Que são mais ou menos 3 a 4 quilos. As experiências foram repetidas, o rigoroso controle científico, várias testemunhas, né? E então, ele foi realmente o início, né, da experimentação científica da mediunidade. Podem ver aqui, né, um sistema elétrico, né, que ele concebeu com Varley, né, que ele utilizou em Florence Cook em 1874, né, também para controlar a médium, né. Mas, né, Home foi muito criticado. Disseram que ele frauda, ele ganha dinheiro com isso. Mas realmente não. Kardec já defendeu Home e Crookes também defendeu Home, né? Nunca vi o mais pequeno caso que me pudesse fazer supor que ele estava a enganar. Era muito escrupuloso e não achava errado tomar precauções contra a fraude. Muitas vezes, mesmo antes de uma sessão, dizia-me: haja como se eu fosse um mágico pronto para o enganar. Tome todas as precauções que possa imaginar contra mim e não se preocupe com a minha autoestima. Você vê a humildade do Daniel Douglas Home, né? Bom, segundo a biografia autorizada por Divaldo, teria sido a encarnação passada do Divaldo, né? Então, tanto a mediunidade quanto essa humildade, né, passaram, né? São pontos que realmente nos deixam supor que a probabilidade que isso é verdade é bastante elevada, né? Então, precauções severas e nunca, Crookes nunca viu, nunca pegou ele fraudando. E realmente houve vários meses depois, o Zapia Paladino, muitos, quase a grande maioria, sempre no momento ou no outro foi pego fraudando, conscientemente ou inconscientemente, né? Mas Home nunca, né? Home sempre foi bem transparente. E o Crookes reconhece isso. Ele então escreveu, passou 4 anos estudando, né, e escreveu um livro. Vocês veem aqui a tradução francesa desse livro, né? E utilizou a médium Florence Cook, né? E então consignou o resultado das observações nesse livro, né? Ele analisa os vários tipos de fenômenos, né? Movimento de corpos pesados, né? Levitação, transportes, execução de melodias musicais sem contato humano, aquela sanfona que tocava sozinha, lá sob influência do Home, né? Apareceu de mãos em plena luz. Interessante também com o Home, né? Ele conseguia materializar mãos com ectoplasma em plena luz. A gente sabe que o ectoplasma é altamente averso à luz. Naquela época eles conseguiam, né? Hoje, né, tem um dos grandes, a grande crítica dos fenômenos de materialização é porque sempre está no escuro, né, que a gente não pode nem ver, né, e facilita, aumenta as suspeitas de fraude, né. Embora a gente hoje tenha tecnologia infravermelha, inclusive passiva, né, sem emissão de luz nenhuma, somente pegando a radiação dos corpos pela temperatura deles, né, muitos médiuns, por preconceito ou outro, né, ainda se recusam, né, a se submeter a isso, e a ectoplasmia continua nessa saga aí de não sendo reconhecida como fenômeno autêntico, né? Agora, um dos fenômenos mais autênticos é justamente esse relatado por Crookes, até hoje, né? Então é isso, né? E a Katie King, né, que se materializou, Crookes pode observar à vontade, né? Pegar o pulso, ouvir a respiração, né? O coração, tudo mais, né? E uma das fotografias mais interessantes, segundo Crookes, é aquela em que estou ao lado de Katie. Ela está com o pé descalço
num ponto específico do chão. Depois vesti a Miss Cook e Katie, eu e ela colocamos exatamente na mesma posição, fomos fotografados pelas mesmas objetivas, posicionados exatamente como na outra experiência, iluminado pela mesma luz. Quando esses dois desenhos são colocados um em cima do outro, as duas fotografias minhas coincidem exatamente, né? Crux é crux. Mas a Kate é meia cabeça mais alta do que Miss Cook e perto dela aparece uma mulher grande, né? Ou seja, ele fez todas essas comparações, né? Aqui podem ver, por exemplo, né, algumas dessas fotos, né, que foram tirados naquela época, né, da materialização de Kate King. E Crooks acrescenta, né? Tenho visto a Kate tão bem recentemente quando iluminada pela luz elétrica, que sou capaz de acrescentar alguns pontos às diferenças que, no artigo anterior, estabeleci entre ela e o seu médium. Tenho a mais absoluta certeza de que Miss Cook e a Kate são dois indivíduos distintos, pelo menos no que diz respeito aos seus corpos. Várias pequenas marcas que estão no rosto da Miss Cook estão em falta no da Katie. O cabelo de Miss Cook é tão castanho escuro que quase parece preto. Um caracol de Katie que está ali diante dos meus olhos e que ela me permitiu cortar no meio das suas madeixas luxuriantes, depois de o ter seguido com os meus próprios dedos até o cimo da sua cabeça e me ter assegurado de que tinha crescido bem ali, é um castanho dourado intenso. E vê o cientista, né, com a descrição das minúcias, né, como que ele foi realmente colocando todas as evidências possíveis e imagináveis, né? E uma noite ele estava pegando o pulso de Kate, né? Batia 75. E o de Miss Cook, alguns momentos depois, chegou a 90, né? Seu valor habitual. Pressionando o ouvido no peito de Kate, ouviu seu coração a bater e suas pulsações eram ainda mais regulares do que as do coração de Miss Cook, quando, após a sessão, me permitiu a mesma experiência. Testados da mesma forma, os pulmões de Kate mostraram ser mais saudáveis do que os da sua médium, pois na altura da minha experiência, ou naquela hora, né, a Miss Cook estava em tratamento médico para um forte resfriado, né? Então, são cheios de detalhes assim, esses livros são realmente, bom, poderia colocar muito mais aqui, né, mas a gente não tem tempo para tudo isso, né? Então, observou, né? E ele é considerado até hoje como referência, né? Florence Marryat dizia dele: vi Florence Cook numa escala especialmente constituída pelo seu crux. Ela estava atrás da cortina enquanto o pêndulo permanecia à vista. Nessas condições, a médium, que pesava 80 libras, no seu estado normal, passou a pesar apenas 40, assim que a forma de Kate se materializou completamente. Então, isso parece, assim, detalhe, né? Mas é fundamental, né? Isso mostra que o ectoplasma é matéria que sai do corpo físico, matéria do corpo físico do médium. Perdeu a metade do peso a menina, né? Aí ele tentou pesar Kate King e não bateu exatamente as 80 libras, né? Porque nesses fenômenos sempre pode haver fenômeno de levitação, pode haver ectoplasma aqui e ali que não é usado na materialização e tudo mais, né? Mas um fato é que o corpo do médium, a médium sentada numa balança durante a experiência, perdeu a metade do peso, né? William Crookes, na sua obra, dá também conta de fenômenos de raps, né, de os golpes, né, não vou ler tudo, detonações no ar, esses fenômenos que são assim tão comuns, né, são os mais comuns, né, desses fenômenos de efeito físico que ele também observou. Ele cita também vários exemplos de psicografia, que ele observou também, né, uma mão luminosa que desceu do teto da sala de estar e, depois de flutuar durante alguns segundos perto de mim, tirou-me o lápis da mão, escreveu rapidamente na folha de papel, atirou o lápis de volta e depois subiu acima das nossas cabeças em movimento gradual, desaparecendo na escuridão, né? Desmaterializando-se, né? Então, bom, não é psicografia, né? Mas é mais o que a gente chamaria de escrita direta. E a última sessão é bem emocionante também, né? 19, 23, né? Quando
Miss Cook, que no início ela não queria fazer essas experiências, acabou aceitando, mas com o tempo, né, depois desses anos de experiência, se apegou, né, a Kate King, né? E tinha as duas conversando, né? Ou seja, o médium cedendo o ectoplasma e ficando consciente até, né? Podendo conversar. Bom, provavelmente foi uma conversa mais do perispírito para o perispírito, né? Com a pessoa, com a Kate, né? Que se serviu dela, né? Para se materializar, se despediu dela, né? Não vou ler tudo, mas é bem interessante, né? Como ele explica tudo isso, né? As roupas diferentes que elas tinham e tudo mais, né? Pois é, e a Katie King, né, que escreveu algumas cartas para os amigos dela, etc., né, e foi às despedidas, né, estava até com lágrimas, né? Então, né, deixo alguns segundos para vocês poderem ler. É bem interessante, né? E tudo isso foi, né, explicou também como que vestia Katie King uma roupa que sem buraco, né, para ela não poder tirar alguma coisa que ela teria escondida e tudo mais, né? Fazem parte também dessas precauções, né? Cansada, disse tristemente que queria ir embora, que suas forças estavam a esgotar-se, né? E os assistentes agradecendo, né? O último olhar, né? E depois despediu-se, né? Florence Cook dizia, não, fica mais um pouquinho, e Kate diz, minha querida, não posso, a minha missão foi cumprida, Deus te abençoe, né? E aí, então, essa foi a conto, né? Da última sessão, né? Desse episódio, Florence Cook com Katie King, né? Que fez que William Crookes fosse assim tão reconhecido. Então a gente vê aí Crookes confirmando Kardec, não é? Kardec nunca tinha visto uma materialização completa, né? Não usava a palavra ectoplasma naquela época ainda, né? A palavra ectoplasma só veio algumas décadas depois, com Charles Richet, né? Na década de 80, o fim de 80, o início de 90, né? E Kardec só tinha observado as mãos, né? Que quando ele descreve, pega a mão desaparece, né? Ela vem, te aperta e depois é que nem ela se desmaterializa na realidade, né? Isso Kardec tinha observado. Não tinha observado de materializações completas, mas em vários lugares na codificação ele escreve se pode materializar uma mão, pode materializar um corpo todo, né? E Crookes o fez, né? Crookes o fez. Eu não sei se Crookes leu Kardec ou não, né? Naquela época, a Anna Blackwell já tinha começado a traduzir os livros de Kardec para o inglês, mas provavelmente todos não tinham sido traduzidos ainda, né? E o Crookes talvez não tivesse acesso, né? Então isso é mais um elemento, né? Como Crookes não conhecia Kardec, né? Ele veio, experimentou, observou e deu mais força a essa confirmação, né? Da base que Kardec nos legou na codificação. Então, William Crookes pronunciou-se sobre esse ponto de forma precisa. A inteligência que dirige esses fenômenos é, por vezes, manifestamente inferior à do médium e está frequentemente em oposição direta aos seus desejos. Ou seja, não é um simples desdobramento, dupla personalidade, coisa assim. A personalidade é completamente diferente, né? Quando se demonstra uma determinação em fazer algo que não pode ser considerado razoável, vejo mensagens insistentes a serem dadas, convidando-o a pensar novamente. Isso também confirma que não são as pessoas que fazem os experimentos que influenciam o fenômeno pelo pensamento, né? Porque o fenômeno, os espíritos, resistem a essa influência dos experimentadores, né? E ele termina dizendo: a inteligência é, por vezes, de tal natureza que nos leva a crer que não emana de nenhuma das pessoas presentes, né? Uma inteligência que é fora das capacidades das pessoas presentes, uma língua desconhecida, enfim, são também, né, esses elementos que Kardec observou e que Crookes também observou, confirmou, né? E após 6 anos, então, né, de experimentação, na década de 1870, né, sobre o espiritualismo,
durante os quais criou todos esses dispositivos para medir e tudo mais, né? Felizmente, esses dispositivos não foram conservados. Eu vi numa revista inglesa, né, uma crítica de uma instituição que a tinha, né, e que os destruiu, parece que foi entre as duas guerras, coisa assim, né? Pena, né? Porque senão a gente poderia verificar esses instrumentos ainda hoje, mas tudo bem. Né? E ele escreveu a respeito dos, desculpa, é o português do Portugal aqui, né? De factos espiritualistas. Não estou a dizer que é possível, estou a dizer que é, né? Essa famosa frase bem conhecida, né? E outra frase, tendo-me assegurado da realidade dos fenômenos espiritualistas, seria uma covardia moral recusar-lhes o meu testemunho. Então, William Crookes foi um cientista honesto, íntegro, né, que aceitou mudar a opinião dele, né, que varreu seus preconceitos e se inclinou diante dos fenômenos naturais que ele teve, então, durante 6 anos, a possibilidade de observar e de investigar. Né? Ele foi, que nem o Flammarion, por sinal, né, apesar das dúvidas de Flammarion, fundamentalmente honesto. E vamos ver agora o que Gabriel Dolan pensa de William Crookes, né? Finalmente, vemos nas experiências de Crookes que o espírito materializado é, em todos os aspectos, um ser que vive, temporariamente, como se tivesse nascido na Terra. O seu coração bate, seus pulmões funcionam, ele anda para frente e para trás, fala, estica uma madeixa do cabelo. Seu perispírito tem, portanto, em si tudo o que é necessário para criar todos esses órgãos, com uma força e a matéria emprestada do médium, e o florescimento completo é o florescimento completo do fenômeno. Então, baseado nas experiências de Crookes, Delany foi lá e puxou, e foi. Você vê como, sem falar do perispírito, né? Crookes, por essas observações, né, confirmou a teoria espírita do perispírito, certo? O perispírito que tem pulmões, que tem coração, né? Que tem olhos, que tem, né? Porque o perispírito é o molde, né, do corpo, da embriogênese, e é o molde que nos mantém vivos, com tudo funcionando, né? Mesmo que o espírito não precisa dos olhos para ver, não precisa dos pulmões para respirar, não precisa de tudo isso, o perispírito dele tem tudo isso, né? E nos fenômenos de materialização, né? Tudo isso se consegue observar novamente, né? E o Gabriel Delany, né, super reconhecido a Crookes, né, de ter trazido essas observações que confirmam também a teoria de Kardec do perispírito. Continuando, né, eu vou rapidinho também aqui, né, movimentos de corpos pesados, com contatos, mas sem esforço mecânico, fenômenos de percussão e outros sons de mesma natureza, né, os golpes, alteração do peso corporal, né, fenômenos de levitação ou de esterilização do ectoplasma, movimentos de objetos pesados sem contato, né, psicoquínese, como se diz hoje, né, mesas e cadeiras retiradas do chão sem que ninguém lhes toque, né, levitação de mesas e de cadeiras, levitação de corpos humanos, que aconteceu com Home frequentemente, né? Ponto que num dia lá ele saiu, estava levitando na cadeira, saiu pela janela, né? E entrou pela janela do quarto vizinho, né? E se pousou lá, né? Um fenômeno que aconteceu com Home naquela época. Movimentos de objetos a grandes distâncias, né? Aparições luminosas, aparições das mãos, escrita direta, né? Formas e figuras de fantasmas, né? E manifestações complexas que parecem impor a hipótese de uma inteligência orientadora, autônoma e distinta do médium, né? Quer dizer, esses fenômenos de efeitos físicos revelam uma inteligência, né? Que nem Kardec observou nas primeiras observações, logo, né? De mesas girantes em 1855, 1856. Tudo isso confirmado por Crookes. Depois ele foi criticado. O que o Crookes não levou de crítica, que foi uma coisa terrível. Era um cientista, né? Se interessou por um assunto
reconheceu honestamente, né, mostrou os resultados da pesquisa dele, mas com isso contrariou muitos cientistas, colegas dele, que tinham esse preconceito materialista. Até hoje o Crookes leva coro da parte dos cientistas, né? Quando você escuta um cientista hoje, ele diz: ah, mas Crookes, ele era químico, ele conhecia, né, os elétrons, tudo mais. E assim que um cientista sai da área de competência dele para estudar alguma coisa assim, ele faz qualquer coisa que é absolutamente sem, não é séria, né? Até hoje, o Richer também levou esse mesmo tipo de crítica, né? Mas o Crookes ficou firme até o fim, né? Se ele no Congresso de Chicago, né, em 1893, ou seja, mais de uma década, uns 15 anos depois dos experimentos dele, se for informado de boato que está a circular, de que me retiro das minhas declarações quanto à realidade dos fenômenos espiritualistas, porque desde então percebi que fui enganado, tenha a minha total autorização, mais ainda, e peço-lhe que se oponha a estas falsas afirmações da minha parte com uma negação enérgica e completa. Ou seja, ficou até o fim. Eu não vou dizer que eu fui enganado. Eu continuo mantendo que aquilo foi verdade. Mesmo sendo criticado pelos todos os colegas dele, não, eu fico fiel à verdade. Eu não vou cair nos preconceitos, né? Outro exemplo, né, que Crookes seguiu, né, que Kardec também foi assim, né? Chamaram ele de louco, de necromante, ou sei lá o que mais, né? Kardec estava certo, né? Ele viu, né? E a assistência espiritual estava aqui e continuou até o fim. E o Crookes também. Outra carta, né? Tenho hoje, como depois das minhas experiências, a mesma convicção sobre esses fenômenos. Nessa altura, não conseguia encontrar qualquer possibilidade de engano, e agora, depois das minhas experiências de mais de 20 anos, quer dizer, ele continuou experiências, né? Tomadas a outras feitas por cientistas, né? De outros colegas, né? Da Sociedade de Pesquisa Psíquica que estava começando, né? Em Londres, não consigo ver como poderia ter sido impossível estar enganado. Leia os meus relatórios nas sessões com Daniel Douglas-Home e verá exatamente o que penso atualmente, hoje, sobre esses fenômenos. Firme, né? Em 1898, alguns anos depois, mesma vez, né, insinuaram que ele se retratou, né? 30 anos se passaram desde que publiquei os relatórios de experiências tendentes a demonstrar que, fora do nosso conhecimento científico, existe uma força implementada por uma inteligência que difere da inteligência comum a todos os mortais. Não tenho nada a retratar, mantenho as minhas declarações já publicadas. Eu até poderia acrescentar muito a isso, né? Continuando na mesma firmeza. 1909, né? William Stead, né, editor da Review of Reviews, né, escreveu em Nova York: vi o Sr. William Crookes no Ghost Club, onde veio jantar, e ele autoriza-me a dizer isto. Desde minhas experiências em espiritualismo, que iniciei há 30 anos, não vejo razão para mudar a minha opinião anterior, né? Quer dizer, passaram as décadas, né, levou pressão, levou couro, mas continuou fiel à verdade. E o Delane, né, na revista científica Scientific and Moral do Espiritismo, né, a revista que Delane editou também durante uns 30 anos, né, mais de 25 anos, ele publicou outra carta de Crookes, que é a seguinte, né? Em resposta a seu pedido, não vejo qualquer objeção em estabelecer a minha posição sobre o assunto do que são chamados fenômenos psíquicos. Mudou um pouco, né, o adjetivo, mas são os mesmos fenômenos, né? E em afirmar de novo, como há 40 anos, né, quando empreendi a minha investigação, que me mantenho fiel ao que escrevi e não tenho nada a retratar. Na minha opinião, esses fenômenos dão ainda mais força às opiniões de vários dos meus colegas e amigos da Sociedade de Investigação Psíquica, né, de Londres, né, a SPR, que veem nestes factos a prova de que uma existência de outra ordem se segue à existência humana
e que, em determinadas circunstâncias, podem existir comunicações entre este mundo e outro. Quer dizer, você vê que cada vez ele vai um pouquinho, um passo mais adiante, né? Então, a gente está perfeitamente no reconhecimento, né, da obra de Kardec. Agora vamos ver o Richer. Richer, né, a base de toda a metapsíquica objetiva são as experiências de Crookes. É granito, diz ele, né? Nenhuma crítica conseguiu alcançá-los. Nos últimos dias da sua gloriosa e laboriosa vida, ainda dizia que não tinha nada a retratar de nada do que tinha dito, né? Isso está no Tratado de Metapsíquica, que é o famoso livro, né, escrito por Crookes, na página, aliás, escrito por Charles Richer, na página 35. Ele foi outro que seguiu este caminho, né? Também levou couro. Ele ficou um pouco mais assim, né, receoso na explicação que são os espíritos, o perispírito e tudo. Agora, grande, né, também nas pesquisas e no reconhecimento da autenticidade dos fenômenos. Leon Denis e outros espíritas, né? Isso também é um problema no espiritismo, inclusive com Leon Denis, né? Porque Crookes descobriu o estado radiante da matéria, que ele chamava na época. Mas isso é simplesmente a radioatividade, né? Os elétrons, né? Os raios alfa, beta, gama emitidos pelos corpos radioativos, né? Disseram, agora a gente está muito próximo do perispírito, né? Bom, eles eram um pouco otimistas, né? Porque na realidade não é bem isso, né? Porque radioatividade ainda são fenômenos materiais, né? Não são, a ciência ainda está longe do perispírito, né? Mas com outros pesquisadores como William Crookes, né? Realmente a gente vai chegar mais perto, né? Isso é sobre Crookes. Vou falar rapidamente também, né? Falei um pouquinho do Lemarie, dos desvios, né? Falam também de como que o movimento espírita continuou depois de Kardec, né? O primeiro congresso internacional puramente espírita foi esse, né? De Barcelona, 1888, né? Onde realmente foi um congresso genuinamente espírita, né? Lemarie participou. E Lemarie se engajou dizendo, né, diante do sucesso desse evento, vamos fazer no ano que vem um congresso em Paris, 1889, né? Porque era o centenário da Revolução, né? Construção da Torre Eiffel, Exposição Universal, né? E realmente organizou, né, Lemarie esse congresso, mas ele abriu muito o leque, né? Participaram espíritas, mas também ocultistas, né, que nem o Papus, né? Teosofistas, né? Maçons, etc., né? E o presidente do congresso, né, esse Júlio Lerminat, foi um jornalista que não era espírita, né? Aí a gente vê logo, né, que dentro do movimento espírita começou a diluir as coisas, né? Misturar com né, tudo e seu contrário, né? A teosofia, por exemplo, né, que rejeita a mediunidade, ou não rejeita a mediunidade, mas diz que a mediunidade a gente entra em contato não com espíritos, mas com elementais, né, com umas formas aí que inventaram que existiria no mundo espiritual, né? Ou seja, há umas contradições assim flagrantes, né? E nesse relatório, né, que vocês podem fazer download gratuito lá na Enciclopédia Espírita, né? A gente vê bem essas contradições. Embora os espíritas tinham, assim mesmo, naquela época, ainda a maioria, né? Quer dizer, Crookes, acho que defendeu melhor Kardec do que os próprios espíritas, né? Que já diziam na época, mas Kardec já é ultrapassado. Ultrapassado o quê? Eles é que são ultrapassados hoje, mas Kardec ainda hoje não é ultrapassado, né? Ele é até ainda adiantado sobre o tempo, né? Pelo menos é a minha opinião, né? Porque a gente ainda está longe de compreender tudo, né, que ele nos legou. Em 1900 foi a mesma coisa, né? Tinha a sessão espírita, que foi a mais extensa também, mas tinha também sessão magnética, hermética, teosófica, né? Aqui tem uma lista dos congressos que eu consegui compilar, né, daquela época. Podem ver o de Barcelona, de Paris, Londres, Paris de novo, e tem vários outros, né, inclusive a FSI, que é a Federação Espírita Internacional, né, que fizeram todos esses congressos até recentemente, né, nos anos 70, 80, né,
E depois houve os congressos, já alguns em Brasília, né? O Congresso de 1989, né? Com participação da Espanha, da América Latina. Houve um congresso em Liège, né? Que na época existia a Confederação Espírita Europeia. Depois houve um congresso em São Paulo, né? Organizado conjuntamente com a FESP, a FEB, participação da AME e tudo mais, né? E depois aqui eu listei os congressos do SEI, mas que são muito mais fechados, né? A Federação Espírita Internacional, que tinha aqui nos anos 20, 30, né? Até os anos 70, tinha os espiritualistas modernos ingleses, né? Junto com os espíritas. Há também algumas divergências, né? Nem todos os espiritualistas modernos acreditam na reencarnação, né? E eles admitem, né, aceitam que o médium, né, possa ser remunerado, pelo menos pelo tempo que ele consagra ao trabalho da mediunidade, né? Então, isso são dois pontos que o Espiritismo já não aceita. Mas fora esses dois pontos, todos os outros pontos, mediunidade, evolução da alma, existência de Deus, comunicabilidade, né, eles estão plenamente em linha conosco, né, com os espíritas. Infelizmente, né, todos esses congressos aqui de 90 dos anos do final do século passado, né, foram sem esses espiritualistas, e os espiritualistas continuam fazendo congressos também separados, embora na maioria é na Inglaterra mesmo ou na Escandinávia. Naquela época também, em paralelo à Crux, havia muitas outras sociedades de pesquisa psíquica. Pode ver aqui, né, a revista Metapsíquica, né, que participava o Gustave Gelet, o Charles Richet e tudo mais, né, que instituto fundado por Jean Meyer. Aqui é uma sociedade de estudos psíquicas em Nancy, tinha em Marsella, tinha em várias outras cidades na França. A Tribuna Psíquica, né, de uma sociedade também, né, os Anais das Ciências Psíquicas, já em 1891, né, relatavam todos esses fenômenos. Ou seja, esse período científico foi realmente muito intenso, né? Havia muitas observações, muitos relatórios, etc., né? Ou seja, aquilo que Flammarion emitiu o voto, né, se realizou. Talvez nem tanto dentro do movimento espírita, infelizmente, né? Mas nesse movimento de metapsíquica, né? Que hoje é psíquico na época, metapsíquica na época de Richet, hoje fala-se de parapsicologia, né? Continua até hoje, né? Pesquisas e relatórios feitos nessa área. Mas, como eu disse antes, um parapsicólogo hoje, ele é muito mal visto pelos seus colegas cientistas, por causa dos mesmos motivos que a gente já viu, né? Preconceito, né? Tudo que deixa pensar que pode existir uma alma, que a alma não é o produto do cérebro, é mal visto pela comunidade científica que segue ainda o paradigma materialista, né? Então, essa resistência, né? Apesar dos esforços que eles fizeram para se aproximar da cientificidade, né? Estão levando couro, que nem Crookes levou, que nem Richet levou. Enquanto nós espíritas, né, como eles consideram a gente de completamente loucos, né, eles nos deixam mais em paz, né? Então, essas pessoas realmente é que estão apanhando no nosso lugar nos dias de hoje, né? Mas, bom, nós também temos essa obrigação, né, de ficar atento, né, a essas pesquisas científicas, mas enquanto que a gente desenvolve o aspecto moral, né, aspecto de assistência social, de caridade, né, de desobsessão e tudo mais, né, ajudando as pessoas. Enquanto a gente ficar nesse desinteresse material e pessoal absoluto, né, a gente vai ter muita força, né, para resistir a essas críticas que são totalmente indevidas. Veja aqui o Gabriel Deland já bem velhinho, né? Pouco antes dele morrer, né? Com Jean Meyer, né? A fundação do Instituto Metapsíquico Internacional, Gustave Gelet, né? Você vê o comitê, né? De Gabriel Deland, Flammarion, Richet, etc., né? Santo Líquido, todos os cientistas interessados naquela época integraram esse instituto que realmente fez pesquisas muito grandes, muito importantes, como podem ver aqui, né? Foto do Gustave Gelet, que infelizmente faleceu de um acidente de avião, né? Na volta de um congresso
de Varsóvia para Paris, né? O avião dele caiu depois da decolagem, e podem ver aqui algumas imagens, né, de ectoplasma, né, no caso aí, Marc Béraud. Gustave Gelet também conseguiu fazer essas moldagens, né, de gesso, né? O espírito coloca a mão no banho de parafina, né, água de parafina derretida, tira a mão e desmaterializa, aí deixa o molde de parafina no qual eles conseguem colocar gesso para depois deixar o molde de gesso, como podem ver aqui, né? E podem ver na posição dos dedos, né? E às vezes cruzados, né? É muito difícil você tirar o molde daí sem quebrá-lo, né? Ou seja, são, né, com Franek-Kluski, são essas outras experiências que foram feitas depois de Crookes, né? Tudo isso confirmando ainda aquela teoria. E veja aí, Nádia, né? Deolindo Amorim, né? O Major Alcilo Domingos dos Santos, né? Representando a cruzada dos militares espíritas, e o Coronel Delfino Ferreira e a professora Jandira Torres. Não sei se você conheceu, mas eram do ICEB, né? Nos anos, essa foto é de 1961, né? E o ICEB realmente continuou, né, desenvolvendo o aspecto cultural, né, do espiritismo, e tinha bastante contatos com os espíritas franceses. Vou terminar agora rapidinho, né, indo para a atualidade. A gente tem um autor chamado Michel Granger, ele não é espírita. Ele, podem ver aqui o tomo 1, né, de um livro que ele escreveu, que se chama A Saga do Ectoplasma. Ele tem 1000 páginas. Ele fez um tomo 2 que também tem 1000 páginas, e está terminando agora o tomo 3 com outras 1000 páginas. É realmente uma coleção enciclopédica sobre tudo, sobre o que aconteceu, o que foi observado, o que foi criticado, o que foi denegado, sobre ectoplasma, né? E ele fala aí da saga do ectoplasma, né? Tudo indica que o ectoplasma existe, que é verdade, né? E até hoje, né? Porque ele observou fenômenos de ectoplasmia já no nosso milênio aqui, né? Depois do ano 2000, tudo indica que esses fenômenos são autênticos, mas ainda continua até hoje essa reação negativa dos cientistas com relação a esses fenômenos. Ainda continua com esse problema de trabalhar no escuro, né? Na escuridão, ainda continua com esse problema de médiums, né, que recebem dinheiro para produzir os fenômenos, porque são raros, né, que, por vezes, né, são pegos fraudando, né? Ou seja, passou um século, mas a coisa não avançou muito, não, né? E por isso que quando Flammarion ou outros, né, disseram que o espiritismo será científico ou não será, não foi Kardec que disse isso, por sinal, né? É uma frase que muitas vezes é atribuída a Kardec, mas não é dele. Le Marie usou, Flammarion usou. Será? Eu pergunto, né? O espiritismo continua aqui, né? Mesmo que baixou um pouco aí nas pesquisas do IBGE no Brasil, né, passou de 2,2 para 1,8, né, por cento da população espírita, representa milhões de pessoas, né? E pelo mundo todo, né, entre os espíritas, os simpatizantes, os espiritualistas, tudo mais, vai lá para 20, 30 milhões ou mais, né? Ou seja, o espiritismo continua aqui, né? Quem rejeita, quem bloqueia tudo isso, né, ainda é o ser humano, né? Seja lá ele cientista ou seja lá ele com espírita ou espiritualista, mas com falta de desinteresse. Se a gente realmente segue as bases e os conselhos que Kardec nos deu, né, não há dúvida que o espiritismo, né, vai, como força da natureza, né, vai acabar sendo aceito, né? Mas tudo depende do humano, né? O humano que está atrasando a chegada disso dentro da humanidade, né? É isso que nós temos realmente que vigiar, e fazendo também a autocrítica nossa, né, para não repetir esses erros do passado. Quanto tempo tem ainda, Nádia? Acho que chegamos no fim já, né? Avançar um pouquinho, né? O espiritismo no Brasil tem um viés religioso, né? Isso apesar de que Kardec claramente diz que não é uma religião no sentido comum da palavra,
lá é praticado, né, muitas vezes como religião no sentido comum da palavra, né? Mesmo com o pretexto que é uma religião do ponto de vista sentido filosófico, né? Depois, quando você vê as atitudes, elas não são religiosas do ponto de vista filosófico, são mais religiosas do ponto de vista da compreensão humana, né? E existe até uma tese interessante, né, de Claire Souillac, né, que analisou isso, né, e inventou essa palavra, né, religiosificar, que o espiritismo se religiosificou no Brasil. Tem outro livro aí do Wilson Garcia, recente, que também sublinha isso, né? Tem as EQMs, né, que é um fenômeno que não é novo, já existia, né? A gente encontra relatos até na antiguidade, né? E cientistas como Pim Van Lovel ou Eben Alexander, mas eles também levam críticas, né? A metodologia, a ciência impõe hoje uma metodologia tão complicada que se torna impossível segui-la, né? Mesmo na própria ciência, né? Essa que é outra dificuldade, né? Porque essas metodologias e até a própria filosofia, né? Ela é impregnada desse paradigma materialista. Então, como a filosofia é impregnada do paradigma materialista, é quase impossível você demonstrar, né, a realidade da alma, independentemente da matéria e do corpo, né? Então, essa revolução ainda vai levar um pouco, né? Só realmente a onda popular, né, alguma coisa mais forte, né, que vai poder derrubar essas resistências, né, desse paradigma materialista. Esse é um homem que gosto muito, né? Ele também é aberto, é um físico. Ele diz: eu vou tomar como uma hipótese de reflexão que existe matéria que viaja mais rapidamente do que a velocidade da luz, né? Que é basicamente o que a gente sabe da característica, por exemplo, da semimatéria, do perispírito, né? E, interessantemente, ele chega a um monte de conclusões que também vão no sentido de confirmar várias observações espíritas já do tempo de Allan Kardec, né? Outra homenagem aqui, né, nossa irmã querida Marlene Nobre, né, que lutou e a AME hoje continua lutando, né, para fazer que a medicina passe para esse paradigma espiritualista, né, considerando o homem como um ser bio, sócio, psico, espiritual, né? Medicina holística tem muitos movimentos assim em torno disso, inclusive até fora da medicina, medicina paralela, pseudocientífica, né? Mas aí, com a AME, né, nós temos verdadeiros médicos, né, que mostram, né, os benefícios. Basicamente, eles mostram que essa ação, a interação entre a espiritualidade e a saúde é uma realidade que ela funciona, né? Como funciona é outra coisa. Mas vamos primeiro, né, foi o que eu conversava com a doutora Marlene, né, mostrar que funciona. Depois é que progressivamente vai se chegar, né, sobre o como funciona. Esse é um médico francês que veio, conheceu Marlene Nobre, participou de 2 ou 3 congressos, né? E para derrubar as barreiras aqui na França, na medicina materialista, né? Escreveu esse livro sobre a consciência intuitiva extraneuronal. E foi aceito como tese, né? Aí quando pergunta a ele qual é a diferença entre a consciência intuitiva extraneuronal e o espírito, ele diz, não tem. Mas se colocar a palavra espírita, nunca a tese teria sido aceita, né? Então a porta está fechada, mas já se consegue passar pela janela, né? Outros cientistas, né? Esse Philippe Guillemot, que é bem interessante, não sei se já existem alguns livros dele em português, mas ele vai entra na própria mecânica quântica para derivar dela consequências no macrocosmo, né? Como não localidade, né? Que são coisas que, né? A intervenção do movimento, o espírito é não local, né? Ele consegue se projetar localmente, né? Mas ele consegue ir para onde quiser instantaneamente, né? Sincronicidade, né? Que são outros fenômenos que são influência do futuro sobre o presente, né? Que a mecânica quântica tem experiências que mostram isso, né? E ele também tem isso de bom que ele é fundamentalmente convencido que nós temos livre-arbítrios, né? Que nós não somos no determinismo, né? E existe também essa retrocausalidade, né, que ele desenvolve nos livros dele, que é justamente essa influência do futuro sobre o presente, né?
Ele diz que a Covid, né, é uma influência do futuro para chamar a nossa atenção. Olha para se vocês estão indo, vocês querem isso realmente para a humanidade? Né? Uma influência do futuro sobre o presente que cria eventos desses, né, para nos incitar a mudar o futuro, né? Porque esse futuro que criou isso, se a gente muda, a gente vai conseguir evitá-lo, né? Está cheio de noções agora novas, né? Ou seja, a gente sente que a física está perto de uma mudança profunda de paradigma. Ele escreveu esse livro, né, A Física da Consciência, né, onde ele faz um modelo da consciência nas 4 dimensões que a gente conhece, né, 3 de espaço e 1 do tempo, né, desde Einstein, ele acrescenta 6 outras, né, para modelizar a consciência, mas ainda não está no espírito. Ele disse que o espírito precisaria de mais dimensões ainda. Então, essa ideia também, bom, não digo que isso é uma teoria de verdade, mas é interessante para reflexão, né? O espírito em 10 dimensões, né? Quando ele vem se comunicar conosco, ele se projeta em 4 dimensões, né? Que nem quando você tem um ponto, né? Num espaço tridimensional, né? X, Y, Z, ele consegue ser projetado, né? Num dos planos, né? Ou até num dos eixos, né? X, Y, Z. São ideias assim de reflexões que são interessantes. Mas ele vai argumentando isso de uma maneira muito forte, né, com base na mecânica quântica. E ele é fundamentalmente contrário ao determinismo. Ele diz, né, que tem dados que vêm do vácuo. O que é o vácuo para um cientista? É tudo que não é físico, tudo que não é matéria, né? Então o espírito está no vácuo, né? De inteligência que vem do vácuo, ele está bem perto também do espírito, né? Está indo naquela direção, né? Esse manifesto, eu acho que já citei aqui uma vez, né, da ciência pós-materialista, né, cientistas que chamam para essa mudança de paradigma, né? E esse é realmente o grande desafio de hoje, né, essa mudança de paradigma. O materialismo ainda resiste, é absurdo, é dogmático, é tudo que a gente quiser, mas ainda resiste e prevale, né, nas elites, na ciência, né? É muito difícil, né, fazer o que Crookes dizia, né? A gente tem que incorporar e considerar e aceitar os fenômenos, mesmo que sejam incompatíveis com as próprias teorias que a gente tem. A verdadeira atitude do cientista deve ser essa, né? O pesquisador não tem mais nada a fazer senão avançar, explorar em todas as direções, centímetro a centímetro, com a sua razão, como um marchote, né? Seguir a luz para onde quer que ele o leve, mesmo quando essa luz parece um fogo fátuo, né? A natureza é a natureza, né? As leis da naturais são as leis naturais, e o dever do cientista é observá-las, respeitá-las, e avançar na conceitualização e nas experimentações. Então, eu termino aqui, Nádia, e agradeço mais uma vez pela sua atenção. Crookes veio, né? A gente avançou bastante, mas ainda a gente não chegamos onde a gente gostaria que chegássemos aqui na humanidade, nessa mudança de paradigma. Ô, Charles, pessoalmente, todos nós aqui do ICEB é que precisamos dizer mais uma vez do nosso agradecimento, diríamos até da nossa gratidão pelo rigor com que você traz o resultado das suas pesquisas, a seriedade do seu trabalho, as minúcias que você traz, mais uma vez comprovando exatamente esse seu rigor nas suas pesquisas tão amplas, às quais todos nós devemos tanto. Hoje devemos sobre esta confirmação de Allan Kardec, basicamente perispírito, a partir do trabalho hercúleo, diríamos, de William Crookes. E você pontuando tão profundamente, eu diria, entusiasticamente, como eu também estou fazendo agora, a seriedade, a hombridade, a coragem e a resiliência científica de William Crookes. Então, nós é que agradecemos muito a você, o Charles.
Agora, algumas coisinhas aqui que me ficaram. O, o ectoplasma, na época de Kardec, que não era assim chamado, etc., era do interesse do plano espiritual, do ponto de vista do planejamento da, da codificação, né, do processo de codificação, de trazer à humanidade este conhecimento. Você acha até que ponto o plano espiritual mesmo queria que isso fosse conhecido? Pois é, esses fenômenos de ectoplasmia não acontecem sem uma grande equipe espiritual por trás. Sem eles, não funcionaria, ou seria muito perigosa para o médium, vamos dizer assim, né? É necessária uma equipe imensa do plano espiritual, né, para assegurar que tudo ocorra bem. Do ponto de vista dos nossos olhos, né, é uma questão extremamente importante, né, sobre a gente refletir sobre as propriedades da matéria, principalmente as matérias que compõem os seres vivos, certo? Porque, veja só, no ectoplasma, muitas pessoas dizem, não, mas é porque é uma materialização, é uma condensação, a matéria, semimatéria que se transforma temporariamente em matéria, que volta para semimatéria. Tudo indica que não seja assim, né? Você viu, eu mostrei a experiência do peso do médium, né? Ou seja, o ectoplasma é uma matéria que vem do corpo físico do médium. Então, como é? Você vê, você está aqui, Nádia, né? Eu estou aqui com pulmão, com ossos, com músculos, com Graças a sangue, Deus, né? com gordura, com tudo mais, né? Metade de tudo isso sai, vai lá, pode ser moldado por um espírito que quer se materializar, e depois, quando terminou, volta para o mesmo lugar onde estava. Como é que pode? Porque a gente sabe, né, que o corpo humano é carbono, oxigênio, hidrogênio, né, 70 e tantos por cento de água e etc., né? A gente sabe que são átomos materiais, né? Como é que pode tudo isso escapar, né, do nosso corpo, né, e, em termos assim de segundos, voltar para o mesmo lugar? Né? É uma pergunta extremamente, né? Quem é que já refletiu corretamente sobre isso, né? Aí falam de estólise, falam de, né, outros processos que assim semelhantes observados na medicina. Pode ser uma pista, né? Mas só nisso eu acho que é uma coisa, né, absolutamente. É por isso que é incrível, né? Por isso que os espíritos eles sabem que é muito prematuro, que isso, a gente está longe ainda para conceitualizar tudo isso, né? Mas a partir do momento que a gente, né, os cientistas, os médicos, os biologistas, começarem a refletir seriamente diante de fenômenos desses, com certeza os espíritos voltarão, né, para provocar os fenômenos que permitirão a essa conceitualização avançar e se fazer. Quando o tempo será chegado, né? Quando é que vai ser isso? Será que vai ser Quem agora? sabe? Será que vai ser ainda daqui a 1 ou 2 séculos? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Mas é um chamamento que eu faço aqui de considerar esse fenômeno como observado pelo Crookes. A gente pode dizer, não, eu não vi, então não é. Não é porque eu não vi que não existe, né? Isso é Exatamente. outra presunção do cientista. Não acredita, então não existe. É outra presunção, né? Deus, ele está aí, né? Os fenômenos eles estão aí. Tanta gente observou, né? Crookes, Richer, Delane, Myers, né? Gurney, Podmore, Gerlet, tantos, não podem ser, quer dizer, esse fenômeno Alucinados, né? é real, né? E a gente tem elementos aqui, né? Falta ainda umas coisas, por exemplo, o dia que a gente estiver pronto com câmara infravermelha, coisa assim, de observar melhor, com certeza os fenômenos também vão começar a se Você. reproduzir para a gente avançar um pouco, né? Compreender o processo de formação, o processo de dissolução, de volta e tudo mais, né? Isso. E, bom, mas até agora, né, os cientistas continuam, a maioria continuam rejeitando, né? E nós, no movimento espírita,
eu acho que a gente não se preocupa bastante por isso. Caridade, sim, sem dúvida. Assistência social, sem dúvida, né? Enxugar lágrimas, sem dúvidas. Mas não só. Vamos também Mas o fazer segundo avançar a mandamento é ciência e o mundo, né? o segundo mandamento é instruí-vos, né? Então, é Pois isso é, mesmo. pois é. Charles, quando nós vemos assim algumas pessoas presunçosamente dizendo eu não acredito, isto não existe, eu te pergunto assim a essas pessoas, você já viu um átomo? Já pegou um átomo? É. Agora, e Hiroshima e Nagasaki, o que que você acha? E os seus exames médicos que são feitos também com essa descoberta, né? Charles, estão me escapando aqui as datas da Anne Blackwell e do Crookes. Eles são contemporâneos. Sim, ela conheceu Kardec, ela estava em Paris, Sim, conheceu Kardec, exatamente. E ela traduziu, claro. e ela traduziu, acho que em 1871 já tinha o Livro dos Espíritos, depois traduziu o Livro dos Médiuns, eu acho que ela traduziu um terceiro também, né? Não sei exatamente quando ela faleceu, mas as primeiras traduções em inglês realmente foram dela. Logo na década que seguiu Kardec. Ela começou a traduzir, inclusive, com Kardec vivo, né, que ele Ainda autorizou. é você pessoalmente. É só, não estou te pedindo para se comprometer como pesquisador, não. Mas pessoalmente você acha que há uma tendência de Crookes ter lido Blackwell? Eu acho que não, porque acho que quando o Blackwell publicou os livros, ele pode ter lido depois, entendeu? Uhum. Provavelmente, né? Mas não sei. Eu acho que quando ele começou a observar Home, Blackwell não tinha traduzido nada ainda para o Mas inglês. o Holmes já era um prato feito, né? O Home, ele rodou, né, naquela década lá, né, nos 50, né? Inclusive Home teve um papel fundamental para que Kardec fosse trabalhar em paz, né, sem ser incomodado pelo imperador. Ao contrário, né, Kardec foi protegido pelo imperador Napoleão III, né, graças a Home, né? Foi Home que experimentou, convenceu o imperador da realidade dos fenômenos, a imperatriz também, Josefina, e ó, há Deixaram vários Kardec em episódios, paz. né, onde Napoleão dizia, deixa ele fazer, né? Protegia Kardec, autorizou a sociedade e tudo mais, né? Isso. Isso é Havia muito tempo. policial infiltrado, verificando o que estava fazendo, né? Havia É. tudo isso, né? Mas sempre deixavam ele fazer, Você citou a graças a obra, Roma, né? graças a Roma. Você citou a obra em que o Divaldo assumiu essa encarnação, Sim, a biografia de Ana Landi, é? é, Mas foi ela foi ele, autorizada por Divaldo, né? E lá está ele claramente autorizou. escrito, né? Ele autorizou, tá? Tá bem. É. Tá bem. É, você também colocou ali no meio das suas citações o que o Leon Denis, você ficou assim subentendido que o Leon Denis não entendeu bem o fluido vital, foi isso? Não. Leon Denis, ele se precipitou em afirmar que o estado radiante da matéria era um passo para a conceitualização do perispírito, Uhum. a conceitualização científica, né? Porque a conceitualização espírita já existia. Ou, melhor dizendo, uma conceitualização para a semimatéria, entendeu? Uhum. Mas não foi porque o estado radiante da matéria hoje é conhecido como radioatividade. Então, tudo isso é material, não é semimaterial ainda. Semimaterial ainda é mais uma etapa mais Foi esse adiante. o ponto em que o Leon Denis ficou enganado, se enganou. Ele foi que nem Precipitado. hoje, por exemplo, você vê, descobriu-se a antimatéria, tem espírita que dá, a antimatéria é matéria do espírito. Não é, não Não é. é, não é. Tem algumas precipitações assim, por excesso de optimismo, vamos dizer assim, né? Aham. Não era de errado, quer dizer, Não, não, pelo amor de Deus. Quem? são hipóteses que são lançadas, né?
É. de maneira prematura, que nem, por exemplo, a mecânica quântica, né? O negócio quântico aparece também hoje muito, né? O neutrino, por exemplo, né? Diz que o neutrino, pronto, a gente fica mais perto do espírito. O neutrino ainda é uma partícula material que, embora seja limite, né? Que tem a velocidade é um pouquinho abaixo da velocidade da luz, né? Da luz. Mas bom, que a pesquisa científica continue, deve continuar, mas sem mudança de paradigma, dificilmente vai conseguir entrar na conceitualização da semimatéria. Uhum. Agora, o ectoplasma, né, é realmente uma porta que pode, né, permitir essa passagem. Você citou e mostrou aquela foto, nós agradecemos muito, a foto lá do ICEB, não é isso? Com a Tem professora muitos desses, na Gracita e revista tudo mais. francesa dos anos 60, lá, Foi. Deolindo Amorim, né, que escrevia, correspondia lá com O Forestier e Deolindo, tudo mais, né? Eles eram muito próximos. o Deolindo tinha muitos correspondentes lá na Europa, É, não é? Inclusive, quando nós começamos a fazer a edição da revista Cultura Espírita, do ICEB, e agora também nessas lives, nós fazemos questão de trazer companheiros de outros fusos, é. justamente para seguirmos Deolindo, que é sempre um caminho para nós seguirmos, né? Iluminando, levando a todos nós para os caminhos de SEB, né? E o que facilitava a comunicação é que eles falavam perfeitamente francês, né? Sim, sim. Uma grande cultura, o Deolindo, não é isso? E quando você falou na mão, que é mergulhada no molde, tem parafina e tudo mais, e depois sai, lá no André Luiz, no Grupo Espírita André Luiz, junto da Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro, na Rua Jiquibá 139, lá no Grupo Espírita André Luiz, nós temos várias peças que foram trabalhadas assim nas reuniões de materialização, e nós temos isso lá. Aqui, uma palestra do ICEB que nós fizemos com aquele projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, quando uma companheira nossa, Valéria Barros, veio falar sobre o José Grosso, nosso mentor lá também, nós colocamos as imagens dessas peças que nós temos lá no Museu do Grupo Espírita André Luiz, com base nessa, digamos, técnica de os espíritos mergulharem, terem um molde ali na parafina, no gesso, etc. Por Sobre a exemplo, questão. o Instituto Metapsíquico Internacional ainda existe hoje, né? E o pessoal de lá eles fizeram experiências, agora sem espíritos, sem materialização, né? Colocaram eles as mãos, né, dentro da parafina, né? Uma vez, duas vezes, fizeram testes para ver a espessura, depois fizeram exercícios, né? Colocando óleo na mão para ver se conseguisse sair sem quebrar o molde e tudo mais, né? Quer dizer, tentaram refazer. Conseguem razoavelmente, mas não conseguem fazer exatamente daquela maneira, né? Aquela Como maneira saem as somente peças com todas. desmaterialização, né? Então, como saem essas peças. Você também ficou assim, colocado rapidamente. A questão é uma pena que nós estamos terminando. Os médiuns recebem dinheiro. Lá em Sim. França, nos Estados Unidos, em algumas partes mesmo, os médiuns recebem dinheiro. É isso na França também ainda, né? Ó, no movimento espírita, não. Sim. Tem médiuns que fazem comércio da mediunidade, vidência, né? E às vezes dizem que são médiuns espíritas, né? Quando É, eles dizem médium espírita, significa que eles não falam somente do futuro, não, né? Eles falam com entidade, defuntos conhecidos da pessoa, né? Eles usam a palavra espírita nesse sentido. Agora, eles cobram, né? É um comércio dele e eu diria, nem todos são honestos, né? Tem uns charlatões é verdadeiros ali verdade. dentro, embora tenha outros que eh, são mais honestos, embora eles cobrem, né? Uns que dizem, desculpe, hoje não vem nada, não sai nada,
e deixa a pessoa partir sem pagar, não garante, entendeu? Uhum. Agora, outros têm menos escrúpulos, né? Mas Pois é. nós, no movimento espírita, nós realmente não admitimos isso. E nesse livro, esse terceiro tomo, né, que vai sair daqui a pouco, da saga do ectoplasma, está Eu ia muito te claro perguntar se que você leu algum tomo, pelo menos os três. pois é, porque estou relendo, estou fazendo a releitura, né? E Aham. a gente está terminando agora a releitura do tomo 3. Eu vejo que o maior problema desses experimentos no recentes é isso, é o dinheiro, falta de desinteresse, ciúme do médium, de um grupo, de uma instituição para outra, tudo mais. E isso prejudica demais, né? Isso me conforta enormemente no conselho de Kardec, repetido por Delane, Denis, que o melhor nesse tipo de experimentos com os espíritos é o desinteresse pessoal e financeiro absoluto. Para finalizar, você citou o Jean Mayer, né? Schomeyer, ja. Meyer, você lê Meyer, é. No início do, dos 1800, foi um alemão, não é isso? Um Mayer também, que trabalhou a questão da energia. Esse Jean Mayer, que você fala Meyer en français, é, tem essa ligação com o Mayer lá da Alemanha e da energia? Eu acho que é pouco provável, porque Meyer, na Alemanha e na Suíça, é um pouco que nem Silva ou Santos no Brasil. Isso é um nome muito, muito, muito comum, entendeu? Então, Uhum. por isso que eu acho. Ele é suíço, na realidade, né? Ele nasceu na Suíça, perto de Lucerne, na Suíça. Esse E, Jean pelo que eu Meyer, saiba, ele não tem parentesco com esse com, Maia, não. Por com, sinal, tem outra novidade que eu espero que vai se concretizar daqui a pouco, né? Na Biblioteca Nacional de França, a gente achou fotos que foram tiradas nesse congresso de 1925 em Paris, dirigido por Léon Denis. com Leon E agora, Denis. mais recentemente, descobri que existe um vídeo. Ah, você vai trazer isso aqui para o ICEB, não vai? E aí atrás, tem uns problemas para tirá-lo dali, mas pelo menos indo ali a gente poder ver, visualizar o vídeo. Se realmente o vídeo for bom, vou ver se eu consigo os direitos, né, para colocar isso de domínio público assim que for possível. Vai, conhecer, vai conseguir que você consegue tudo. Então, meu amigo Charles Kempf, querido amigo, querido pesquisador, amigo do ICEB, companheiro querido, muito obrigada. De Pessoalmente, nada. sempre te digo isso, e com toda a gratidão do ICEB por tudo que a sua presença nos traz de enriquecimento e a simplicidade, a didática, a forma direta com que você traz e abre com tanta generosidade, todo o conjunto das informações de que nós tanto usufruímos pelo seu tempo, pelo seu esforço. Nós todos muito agradecidos, Charles Kempf, sempre aqui no ICEB. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Muita paz a Obrigada. todos. Nós vamos agradecendo então Jesus pela presença desse amigo querido, desse pesquisador importante, desse espírito tão leal à divulgação do teu evangelho, da tua mensagem, principalmente através do nosso amado codificador Allan Kardec e do movimento espírita e das consequências do maravilhoso trabalho de Allan Kardec. Tudo isso, Jesus, na pessoa de nosso irmão Charles Kempf, nós te pedimos que o ilumines, o protejas, o envolvas, sempre em todas as instâncias da sua existência. Graças te damos, Mestre, pelo ICEB, pelos mentores do ICEB, pelos nossos mentores e por tudo com que tens, Mestre amado, pavimentado nossas existências. Assim seja, sob a graça e o olhar de nosso Pai, hoje e sempre.